Semeando com Jesus de hoje começa com uma pergunta. Martinha, ouvintes, o que é semear com Jesus? Cada um talvez tenha uma resposta, certo, Regina? Mas nós devemos lembrar que o Cristo nos chamou para semear. Então, nada melhor do que o Evangelho para ser este norte na nossa resposta e nas nossas decisões. Lembrando que a Terra, então, ele é um grande livro nosso, pessoal, a ser escrito. E nessa escritura do nosso livro, nós podemos fazer uma transformação espiritual se quisermos. Para isso, eu tenho que ser um bom semeador. Então, quando tu pergunta o que nós devemos fazer para sermos semeadores, eu já digo que nós já somos semeadores. Já fomos há muito tempo convocados para esta labuta, para cuidar desta terra. E aceitamos, né? E aceitamos. Aceitamos. E esta terra é o nosso coração, a nossa vida. Nós podemos ser semeadores do Mestre Jesus, Regina, talvez quando nós começamos a fazer perguntas. Como é que está o solo da minha vida? E quais as sementes que eu estou aceitando colocar neste solo? Sim, porque primeiramente semeamos em nós. Nós não conseguimos dar aquilo que não temos. Para nós darmos boas sementes, nós temos que tê-las. Sim. Então, no momento que eu semeio no meu solo coisas boas, eu vou oferecer essas coisas boas, porque a colheita virá. Tudo aquilo que se semeia, seja uma semente boa ou uma semente não tão boa, sempre virá um fruto dessa semente. O Mestre Jesus, na sua parábola do semeador, ele oferece ali uma boa reflexão sobre os tipos de solos que aquele semeador encontrou à medida que foi jogando as suas sementes. Bom, então, já que você falou, Martinha, da parábola do semeador, vamos falar dos tipos de solos, porque nós já temos um cesto cheio de sementes boas que o Cristo nos entregou e nos pediu para que semeássemos a boa nova. Que tipo de solo nós vamos encontrar? Pedregosos, solos espinheiros, solos rasos ou solos férteis? Porque nós temos que trabalhar também o solo. Quando no início eu falei dessa terra grande, que é um livro onde o Senhor nos concedeu o serviço para a formação do nosso espírito, a nossa formação espiritual, eu poderia te dizer, Regina, que todos esses solos, de certa forma, fazem parte da nossa vida, de todos nós. Mas à medida que eu reconheço o Cristo como o guia, como modelo, o farol das nossas vidas, e tenho essa consciência expandida de espírito que traz consigo uma informação e uma responsabilidade, eu irei valorizar mais estas sementes que eu estou carregando, para então, dia a dia, tratar estes solos, evoluir de um para o outro, de um que está mais ruim para o outro que está melhor, para chegar ao ponto deste solo fértil. Porque todos nós já fomos todos os tipos de solo. Nós fomos aquele solo raso que a semente foi jogada e que de repente os pássaros vieram e comeram, porque ela estava tão rasinha, né? Ou seja, nós não nos apercebemos do amor do amado Mestre, das palavras e das pessoas que ele nos envia para semear. Sim. Outros vieram semear no solo do nosso coração. E aí nós estávamos com esse solo raso, também tivemos o espinheiro, aquele que a semente cai e que de repente ela até dá começa a brotar um verdinho, umas folhinhas. Exato, porque naquele momento eu até me abro para aquelas palavras, mas de repente
eu esqueço, eu coloco de lado e eu acabo me perdendo. Então, eu também fui o pedregoso, aquele que não queria de modo nenhum aceitar. Deixei de lado completamente, para que eu passasse nesta evolução que a gente aprende na doutrina, né, que todos nós passamos, a chegar a ser um solo fértil, levou muitos anos. Mas todos nós, um dia, seremos solos férteis. Muito bonito. Esses solos férteis são aqueles que já começam a fazer as mudanças, já começam a introjetar as mensagens, a mudança, o trabalho de renovação. É aquele que começa a auxiliar, a perdoar, que começa a trabalhar pelo bem, pelo próximo. É aquele que entende que parado, passivo, não vai chegar a lugar nenhum. O solo trabalhado desta forma, ele vai vencendo etapa a etapa. E quando tu falastes de que todos nós, então, temos e somos uma nuance desses solos, somos espíritos reencarnantes com um trabalho a ser feito neste momento, nesta existência. E o trabalho maior a ser desenvolvido é a transformação deste solo, é a transformação das nossas vidas. E aí a pergunta, como eu faço para transformar este solo, então, na minha vida? Eu já sei que eu sou este solo, esse ser que teve a grande oportunidade de aqui estar. Conheço já o Mestre Jesus, já sei de algumas das suas lições, mas como é que eu posso cooperar, então, com a minha vida, para, então, poder ser este que vai espargir até o outro? Quando eu semear as boas sementes, quando eu entender que a principal lição ou ensinamento do nosso amado Mestre é justamente sermos pessoas melhores, sermos pessoas caridosas, pessoas que vão servir o próximo. É quando eu der o meu melhor, quando eu chegar e dar um abraço para alguém que precisa de um abraço, quando eu der uma palavra para quem está precisando, ou simplesmente ouvir quem precisa falar. Então, quando nós começarmos a trabalhar na vinha do Mestre, nesta vinha de luz, aí sim seremos esse solo fértil. O Emmanuel nos traz ali sobre as duas asas. No nosso estudo nós tivemos a oportunidade de conversar a asa da sabedoria e a asa do amor, ou da caridade e do amor. Eu tenho que estar com elas equilibradas, mas como estamos aqui trabalhando para crescermos como espíritos, nem sempre elas estão na mesma sintonia. O que eu pensei, Regina? Que se eu estiver já trabalhando esses sentimentos nobres do amor, que coisa mais boa. Mas também o convite para eu me instruir como espírito, eu buscar entender as leis do meu Pai, eu conhecer e reconhecer que o Evangelho do Cristo é o que vai fazer a mudança na minha vida, através dos postulados que nós, estudantes, sabemos que tem na doutrina espírita. Então eu vou fortalecer mais ainda esta caminhada, eu vou melhorar ainda mais este solo e vou compreender ainda mais o meu papel como este semeador que o Cristo elegeu nesta existência, que sou eu hoje, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todas as mazelas que ainda carregamos e que eu carrego, mas com todas as oportunidades também à volta de transformar esta vida em algo melhor. Servir, então, como tu falastes, reconhecer no outro alguém que precisa de ajuda, como eu sempre vou precisar, e estender a mão. Regina, nós estamos falando de semear, de construir, de transformação, porque esta semente ela também vai se transformar à medida que este solo produzir melhor, essa semente vai romper e dali verá um belo fruto. E nós temos a oportunidade todos os dias, graças à bênção do nosso Pai, que é a reencarnação, que Ele oportunizou a todos nós, um presente.
ou maior. Mas nós podemos fazer tantas outras coisas como semeadores do Mestre Jesus. Como já dissemos, né, Martinha, nós podemos ajudar, nós podemos começar ajudando os familiares, os parentes, ajudar as pessoas que a gente conhece, que a gente nota que precisam, às vezes, de um abraço, de um carinho, como já citamos anteriormente. Sim. Aqui. Né, fazer a caridade da forma que a gente pode, porque a caridade não é só a gente doar financeiramente falando. A caridade, ela vai muito mais longe. Né? É um acolhimento, é um abraço, é o nosso exemplo. Porque quando a pessoa nota as nossas atitudes, o nosso dia a dia, e ela vai recorrente vendo essas atitudes, ela nota que ali tem um solo fértil, né? Então, que nós possamos semear sempre essas boas virtudes, a fim de que quando colhermos, venha de lá também, do próximo, venha também esta colheita divina, porque quando semeamos amor, colheremos amor. É aquela música, vamos enramar o amor nesta terra? Com certeza. São as sementes do Cristo. E não podemos esquecer que o que semeamos hoje, colheremos amanhã. Isto não quer dizer que seja nesta encarnação, isto pode ser na próxima. Sempre colheremos aquilo que semearmos, seja bom ou seja ruim. Então, vamos enramar o amor e vamos semear somente boas sementes.